A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bíblia Fala. Estamos neste momento aqui para trazer como um tema hoje esclarecendo a escatologia bíblica. Esse tema ele precisa ser um pouco enfatizado devido a muitos ensinamentos que existem na área escatológica que não condizem com aquilo que dizem as Escrituras Sagradas, aquilo que diz a Bíblia. Então, nós damos bem-vindos a todos e que quero que todos tenham bom proveito e tirem suas dúvidas. Se alguma dúvida ficar até o final do programa, você pode fazer seus comentários, mandar as suas perguntas, seus questionamentos, que a gente vai tentar esclarecer na medida do possível, mais rapidamente. Tá bom? Bom, então, esclarecendo a escatologia bíblica. É claro que nós não vamos tratar aqui hoje de toda a escatologia, porque é um assunto bem amplo, um assunto muito grande, um tema bastante amplo, mas nós queremos, pelo menos aqui em alguns itens, alguns que nós chamamos aqui de ideias, mas na verdade não são ideias, são alguns mitos que foram passados no decorrer dos tempos, dos anos, e ainda prevalecem aqui hoje no nosso contexto. Mas como essas coisas eu vejo que são assim um tanto prejudiciais, mas elas são bem, estão bem presentes, né, no imaginário aí da cristandade, eu quero falar um pouco disso hoje aqui no nosso podcast. O que a Bíblia verdadeiramente fala em linhas gerais, a respeito da escatologia? Algumas ideias que eu coloquei aqui, que não seriam nem ideias, mas na verdade são mitos. Mito é aquilo que não é verdadeiro e que se tem como verdade se não houver um esclarecimento. Por isso que hoje nós queremos esclarecer algumas coisas aqui. E essas ideias, esses mitos, que eu chamo de mito aqui, sobre escatologia, são muito difundidos, pregados, ensinados em igrejas, em congressos, em seminários, na própria internet, na televisão, no rádio, e são ensinados com bastante ênfase. Daí a absorção de praticamente toda a população e de algumas incoerências aí com a Bíblia e a respeito de alguns temas aí. Mas então esses temas, esses mitos são tão bem ensinados, mas interessantes, não são existentes. Esses mitos não se encontram na Bíblia Sagrada e você pode até achar estranho, mas eu vou comentar aqui, neste momento, eu quero comentar 6 dessas ideias aqui, ou desses mitos, de acordo com o que trazem as Escrituras Sagradas. A primeira ideia que eu quero discorrer sobre ela hoje é uma ideia que fala sobre a vinda de Jesus Cristo em 2 fases, ou seja, a divisão da volta, do retorno de Jesus Cristo em 2 fases. É quase que sem comentário isto, porque não existe na Bíblia
nem sequer um único versículo, ou a metade de um versículo, que transmita essa ideia, inclusive tão enfatizada hoje aí, do que ela diz. Então, não existe essa ideia, essa afirmação que se faz aí, é uma adição, eu me refiro a quem, na verdade, discorre muito sobre esses temas aí, são os nossos amados irmãos pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, mas essa ideia é uma afirmação, uma adição, na verdade é uma adição, alguma coisa que foi acrescentado ao texto da Bíblia. Portanto, esse primeiro mito aqui, que eu chamo de mito, deve ser considerado apenas como uma transgressão às Escrituras Sagradas. E, contrário a esse pensamento, a Bíblia mostra claramente, em vários lugares, tanto por Jesus Cristo como pelos apóstolos, que essa vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, que na linguagem grega é parousia. Parousia dá a ideia de uma vinda para ficar. E não uma vinda apenas para fazer uma visita, mas a vinda especificava mais aqui um general romano, quando ele fazia suas guerras lá e vinha para o aquartelamento no palácio, no lugar onde ele sediava. Então, portanto, esse termo, parousia, quer dizer a vinda de Jesus Cristo para ficar. E não a vinda de Jesus Cristo apenas para fazer uma visita. Ok? Bom, a Escritura diz que esse é o ensino correto a respeito da vida de Jesus Cristo. Ou seja, não existem duas fases quando Jesus voltar. Jesus, quando voltar, descer dos céus, aparecer nas nuvens, arrebatar a sua igreja, ele vem para ficar. Ele não vem apenas para fazer uma visita, fazer alguma coisa e voltar para o céu. Isso não existe. O que diz a Bíblia é exatamente a parousia. Ele virá para ficar. Esse é o ensinamento da Escritura Sagrada. Então, esse é o primeiro mito que eu quero aqui enfatizar, trazer assim uma certeza do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala, e não apenas uma conjectura, um pensamento, um achismo, alguma coisa assim. Mas uma coisa certa, algo certo como a Bíblia ensina. Isso aí todos podem verificar em qualquer texto que trata desse assunto, que é exatamente isso aí que nós estamos colocando. A segunda ideia que eu quero destacar aqui, neste momento, é a ideia muito propagada, muito divulgada, muito pregada, muito ensinada, e com bastante ênfase, é a ideia do arrebatamento invisível e secreto da igreja. Essa doutrina provavelmente já deve ter por volta dos seus 140, 150 anos. É uma doutrina relativamente nova, é uma ideia muito nova, né? Já que nós temos aí praticamente 2000 anos de história, né? Então, não existia isso, na Bíblia não existe, os apóstolos não pregaram isso aí, os pais da igreja também não, e no decorrer de mais de quase 1800 anos da história da igreja, não havia essa ideia aí. Então não existe isso na Bíblia, nenhum único texto que diz que Jesus Cristo virá e arrebatará a igreja de uma forma invisível, de uma forma secreta. Mas, pelo contrário, a Bíblia fala exatamente o inverso disso aí, como mostram alguns textos. Eu quero ler alguns textos para vocês aqui. Primeiro, em Mateus, capítulo 24,
no verso 27, ele diz assim, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como o relâmpago, ele faz um foco de luz bem grande, risca o céu, isso aí é para todo olho ver, não é uma coisa secreta. Então Jesus disse que a vinda dele será como ele diz aqui, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou a vinda de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento bíblico, isso é o que a Bíblia fala. E tem mais alguns textos aqui que eu quero ler. Olha o versículo 29, do mesmo capítulo de 24 de Mateus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, olha o versículo 30 aqui, que interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, esse é que ensina a Bíblia, e não exatamente o que afirmam, né, de um arrebatamento invisível e secreto, que ninguém vai ver. Então, eu afirmo aqui com todas as letras da Bíblia, que não existe isso. Na Bíblia Sagrada, não existe um arrebatamento invisível, um arrebatamento secreto, um arrebatamento às escuras que ninguém vai ver. Mas é exatamente o que diz esses textos aí. E eu também quero ver aqui também, analisar com vocês aqui um pouco, em Marcos capítulo 13, no Evangelho de Marcos também, no capítulo 13. Então diz também a respeito, o mesmo assunto aí. Marcos 13, versículo 24, que diz assim, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E complementa no versículo 27. E então ele, Jesus, enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então, os executores, os agentes executores do arrebatamento, são os anjos que virão fazer a colheita. Os milhões aí, bilhões de anjos, que vão pegar todos os salvos, os crentes salvos, e os que vivos, né? E os que estiveram mortos e foram ressuscitados, e levarão todos esses salvos, ou seja, a igreja, ao encontro de Jesus nos ares. E ainda mais um texto aqui ainda. No capítulo 21 de Lucas, capítulo 21 de Lucas, esses textos que eu estou lendo, quase que são textos paralelos. São textos que dão a mesma informação, a mesma ênfase nos assuntos que estão sendo examinados. Então, Lucas 21, versículo 25, quando diz assim, Jesus dizendo, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das suas ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Então vocês estão percebendo aí, quer dizer, estão ouvindo e examinando isso, vocês estão lendo a Bíblia, que é exatamente isso aí é que acontecerá, segundo a palavra de Deus, e não um arrebatamento secreto, um arrebatamento invisível que ninguém vai ver. E vamos também examinar 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja então aqui como se processará o arrebatamento da igreja na vinda de Jesus Cristo, que é a parousia, que ele virá para arrebatar a sua igreja. Também no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 14, que é um dos textos mais lidos, né, que expressam bem, agora na escatologia que segundo Paulo ensina. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 14. Então diz assim a palavra: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que dormem, aqueles que estão mortos, né? Porque o Senhor mesmo, olha o que diz a palavra, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Olha que 3 coisas acontecerão aqui. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vai existir uma palavra de ordem que o próprio Deus dará, ouvirá a voz do arcanjo, provavelmente Miguel, como eu já disse aqui num outro episódio do podcast aí, e ressoada a trombeta de Deus. Olha, ressoar a trombeta é para todo mundo ouvir, para todo mundo escutar. Então, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, estamos lendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, percebem todos aqui que essa questão do arrebatamento invisível e secreto é alguma coisa que não existe na Bíblia Sagrada. Não, é uma lenda, é um mito, por isso que eu estou chamando de mito aqui, porque isso é uma lenda, isso não existe. E então, no capítulo 1 também, da segunda carta aos Tessalonicenses, no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, então o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 7, ele diz assim, o versículo 6, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo será uma manifestação de Jesus a todo o globo terrestre, de uma vez só. Todos os lugares do mundo, as pessoas contemplarão e verão Jesus Cristo vir sobre as nuvens dos céus. Então, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomando vingança,
contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. E para encerrar essa parte aqui, 2 de Pedro, segunda carta que Pedro escreveu, então ele diz a respeito também dessa vinda de Jesus Cristo. No capítulo 3, no versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, 2 de Pedro. Ele diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo isso será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados, olha que coisa terrível acontecendo no dia da vinda de Cristo. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Olha o que diz a palavra. Então a palavra diz exatamente isso aí. Bom, um terceiro ponto também aqui, que eu quero destacar para vocês, é acerca do que falam de um arrebatamento iminente, ou seja, um arrebatamento a qualquer momento. Nós estamos aqui, cada um nos seus afazeres aí, as pessoas vivendo a vida normal, de repente Jesus vem. Isso não acontecerá. Não é assim que acontecerá a vinda de Jesus Cristo. Olha só, eu quero voltar na carta que Paulo escreveu, a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, para mencionar para vocês aqui, exatamente falando como, nós já comentamos isso aqui alguns podcasts passados aí. Então, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Por que eu escolhi esse texto aqui? Para provar para vocês que o arrebatamento iminente, quer dizer, um arrebatamento a qualquer momento, e é interessante, uma curiosidade aqui, os nossos irmãos pré-tribulacionistas falam desse arrebatamento iminente, a qualquer momento, já tem mais ou menos 150 anos que eles estão falando sobre isso. E nunca aconteceu. E não vai acontecer dessa forma. Porque olha o que Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Ele diz assim, versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a parousia, quer dizer, a vinda de Jesus Cristo para ficar, e a nossa reunião com Ele, quer dizer, quando formos arrebatados até as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se essa carta procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, quer dizer, o dia da vinda de Jesus Cristo já chegou, e o arrebatamento também já chegou. E no versículo 3, Paulo diz assim, ninguém, de modo nenhum, os engane. Quer dizer, não se deixem ser enganados de maneira nenhuma. Por quê? Aí ele confirma aqui dizendo assim, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nas nuvens. Isto não acontecerá sem que primeiro, eu já mencionei isso aqui num desses podcasts passados, e vocês podem olhar nas outras edições, não sei se na segunda ou na terceira edição do A Bíblia Fala, vocês vão ver a respeito disso aí. Então,
o arrebatamento iminente, ou seja, um arrebatamento a qualquer momento, ele terá primeiro alguma coisa que vai acontecer primeiro. O que Paulo chama aqui? Paulo chama que ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Então, essa apostasia, esse afastamento da palavra de Deus, afastamento da Bíblia, de Jesus, né, da fé, essa fuga, né, de dentro da igreja para fora, é preciso acontecer primeiro, que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama de apostasia. Então, Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia, a primeira coisa, e a segunda coisa, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, 3 coisas precisam acontecer antes que Jesus apareça nos céus. Primeiro, a apostasia, essa fuga, esse afastamento da fé, essa descrença, esse pecado terrível. Então acontecerá essa grande apostasia que ocorrerá antes de Jesus aparecer. Segunda coisa, antes de manifestar-se o homem do pecado, o filho da perdição, em que contexto que ele se manifestará? No contexto da grande tribulação. Ou seja, Jesus Cristo só virá quando acontecer a apostasia, quando acontecer a manifestação do anticristo, ou da besta, né, no período da grande tribulação. Então essas 3 coisas precisam de ocorrer. E Jesus Cristo virá exatamente no momento crucial para colocar fim, para dar fim à grande tribulação. Destruir, então, aqueles que destroem a terra e botar fim também ao reinado da besta, ao reinado do anticristo. Então, essa é uma outra lenda que diz que o arrebatamento é a qualquer momento. Então, um quarto item que eu separei para compartilhar com vocês é a igreja arrebatada até o céu para ficar 7 anos. Eu vou dar aqui um pequeno intervalo aqui para mencionar para vocês mais especificamente esse item 4 aqui, quando fala da igreja arrebatada para o céu. Bom, eu pedi para dar um intervalozinho aqui, porque eu quero comentar com vocês aquelas pessoas que necessitarem tirar todas essas dúvidas aqui. No final do podcast, no final do programa, tem uma vinheta a respeito do livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento. Todos esses assuntos que eu estou colocando para vocês aqui contém nesse livro. Um livro que saiu, editado aí em 1990, portanto já tem 35 anos que esse livro foi editado. E ele trata de todos esses assuntos que eu estou comentando com vocês aqui. Então, todas aquelas pessoas que já viram eu apresentar esse livro aqui, mas que ficarão até o final do programa, no final você vai ver uma vinheta e lá tem a indicação de como você pode adquirir esse livro. Aproveite que todas as dúvidas que você tem a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, da parousia, você pode ter lá. Lá estão os assuntos sistematicamente divididos e comentados, provados com textos, inclusive tudo aqui que nós estamos comentando aqui neste momento, tá bom? Então não se esqueça de ir, e se você quiser fazer a sua aquisição, lá quando eu terminar o programa você vai ver a vinheta final e lá tem a indicação como você faz para adquirir o nosso livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento. Então tá bom, vamos aqui então para o item 4. O item 4 que eu separei aqui,
que é mais uma grande inserção no texto bíblico da palavra de Deus, inclusive a palavra que nós lemos aqui agora há pouco, eu vou repetir, por isso que eu chamo de mito, porque é uma coisa que já vem de vários anos e as pessoas ficam perdidas ou ficam falando coisas porque aprenderam há muito tempo atrás, desde a sua escola dominical, desde tempos da juventude, aprenderam assim, como eu também havia aprendido, e continuo com essa ideia até hoje. Mas o que eu quero afirmar aqui, que essa afirmação do item 4 aqui, é também mais um mito, que é uma outra afirmação que ela não se encontra de forma clara em nenhum texto bíblico. Nenhum texto bíblico existe isso aqui. O que é? A igreja é arrebatada até o céu para ficar 7 anos. Amados, isso não existe. Esse ensinamento é um ensinamento extra-bíblico. É um ensinamento que não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. E as duas referências que eu quero dar para vocês aqui, é que eu já li agora há pouco, mas ler agora com essa ênfase, né? Em 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu, no capítulo 4, onde fala do arrebatamento, exatamente no versículo 17. Olha aqui que fala, a palavra que eles dizem aqui, esse mito, é que a igreja será arrebatada até o céu para ficar 7 anos. Então a Bíblia diz que não é isso que vai acontecer. Está entendendo? Mas o que diz aqui? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Eu vou ler também o 16, que é para vocês entenderem melhor. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, olha, preste bem atenção, Paulo diz, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Encerra aí, até onde a igreja vai, é até onde Paulo fala aqui no versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele fala aqui que nós encontraremos, a igreja encontrará com o Senhor nos ares, será arrebatada até os ares, e é o máximo até onde a igreja vai. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, uma passagem clara que diz que a igreja vai subir para os céus e ficar lá 7 anos. Então, na verdade, isso é uma falácia. Não existe esse entendimento aí. Então, o que a Bíblia fala é outra coisa, conforme eu li para vocês. E vou ler a segunda referência também, para dizer a vocês, exatamente no outro texto que eu li aqui, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Já li também esse texto aqui, mas vou confirmar para vocês aqui. Então, a igreja arrebatada para o céu para ficar 7 anos, isso não encontra apoio bíblico. Não existe um versículo sequer, nenhum, que diz a respeito disso aí. Por isso que isso é um mito, é uma história sem H, é uma história com E, uma história só. E no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do versículo, eu vou ler os 4 versículos, que é para poder fechar essa afirmação aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do vosso pensar, do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, quer dizer, o dia do Senhor não acontecerá, a nossa reunião com Ele não acontecerá,
o nosso encontro com Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo diz assim para eles ainda: vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Bom, aqui eu fecho aqui nessa referência aqui, a respeito dessa afirmação, que diz, né, que a igreja será arrebatada para o céu e ficará nela 7 anos. E o que é que os nossos irmãos pré-tribulacionistas falam a respeito dessa ida da igreja até os céus? Por quê? Eles falam que é para celebrar as bodas do Cordeiro no céu durante os 7 anos, que a igreja ficará no céu durante 7 anos, celebrando as bodas do Cordeiro. Mas eu vou ler para vocês aqui que esse é mais um mito, é mais uma inserção, é mais um acréscimo que se faz à Bíblia Sagrada, porque eu vou dizer para vocês aqui algumas referências, onde é que vão se dar as bodas do Cordeiro. Aliás, também eu já falei isso aqui, em alguns, não sei se foi no segundo ou no terceiro podcast, no terceiro episódio, que eu falei a respeito das bodas do Cordeiro. Eu quero ler aqui para vocês, no capítulo 26 de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Então, no versículo 26, Mateus 26, versículo 26 a 29, vou ler rapidamente para vocês aqui, onde será as bodas do Cordeiro, onde serão as bodas do Cordeiro. Então, diz assim a palavra, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E então ela afirma aqui no versículo 29, e digo a vocês, olha o que Jesus Cristo fala aqui na última ceia, versículo 29 do capítulo 26 de Mateus, e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então aqui está especificando que Jesus está dando a informação para os discípulos, que o ensino para os discípulos, que ele só vai participar agora daquela última ceia que ele participou com os discípulos e que antes da sua prisão e crucificação, seu julgamento e crucificação, ele falou que a primeira vez que ele vai beber depois dessa última ceia aqui, a primeira ceia que ele vai tomar é quando vier o reino de Deus e se estabelecer aqui na terra e os 1000 anos de reinado de paz estiver sendo inaugurado naquele momento que Jesus desce com a igreja a Nova Jerusalém, aqui na terra, e recebe os seus filhos, não é? E nesse momento, então, em que se iniciará o milênio, o reino de Jesus Cristo de 1000 anos, ele vai ser inaugurado com a celebração das bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? É exatamente o casamento de Jesus com a igreja. É simplesmente isso. Isso não vai se dar nos céus. Isso vai se dar aqui na terra, quando Jesus Cristo voltar para estabelecer o reino dele aqui na terra, com a Nova Jerusalém e com toda a igreja dentro da cidade de Jerusalém. Deu para entender? Todos? Eu espero que todos entendam. Então, nesse momento, quer dizer, nesse dia, nessa ocasião, nessa hora, em que Jesus Cristo vai beber de novo
Quer dizer, pela primeira vez, depois da última ceia, é que ele vai beber de novo esse cálice, esse vinho, mas já no reino dele, aqui na terra, que se iniciará o reino de 1000 anos aqui na face da terra. Então, o texto paralelo a esse está lá vou ler também para vocês, espero ter um tempinho para ler, está em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, no verso 14. Lucas 22, verso 14, diz assim: chegada a hora, pôs Jesus-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. É um texto paralelo que nós lemos em Mateus. Então, lendo de novo, o versículo 16 de Lucas 22. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, que não comerá o que? A Páscoa, o pão da ceia. Nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus aqui na terra, onde a igreja vai reinar com Cristo 1000 anos. Tá bom? Então, as bodas do Cordeiro no céu durante 7 anos, isto é uma inserção, isto é um acréscimo às Escrituras Sagradas e não se dará dessa forma. Se dará aqui na terra quando o reino for inaugurado. E ainda tenho aqui também, não sei se vai dar tempo de eu ler, mas no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, no verso 7, diz assim, eu vou ler aqui para vocês esse texto aqui. Capítulo 19, verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou, a noiva. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, também esse texto aí é paralelo ao que nós lemos em Mateus e Lucas. O palco dos acontecimentos das bodas do Cordeiro, juntamente com a Páscoa, a ceia do Senhor, esse palco será aqui na terra, dentro da cidade da Nova Jerusalém, no início do milênio. E ainda tem um outro texto aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1, que diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, isso é que vai acontecer. E agora no versículo 9, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhes a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha aqui Jesus encontrando, celebrando, né, a cerimônia, as bodas com a sua esposa. Venha, vou lhes mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou
no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, esse aqui, meus amados, é o contexto das bodas do Cordeiro, que, ao contrário do que dizem alguns intérpretes da Bíblia, alguns estudiosos, alguns pregadores pré-tribulacionistas, que se darão nos céus. Nos céus não acontecerá nada disso. Não existe texto na Bíblia que dá esse entendimento de que as bodas do Cordeiro serão nos céus durante 7 dias. Não. As bodas do Cordeiro se darão no início do milênio aqui na terra, quando Jesus Cristo inaugurar o seu reino de 1000 anos aqui, reino de paz aqui na terra. Por último, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É o último item que eu quero colocar para vocês aqui e que tem sido muito divulgado. Isso é um dos pontos mais fortes que se falam a respeito da grande tribulação e que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Olha, meus queridos, meus amados, Jesus falou em Mateus capítulo 24, que depois ele fala da grande tribulação, e que depois daquela referida tribulação, ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 27, após a referida tribulação, ele se refere à grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 21, versículo 25 de Lucas, eu vou ler só a referência de Lucas, porque é uma referência paralela, um texto paralelo, que diz a respeito da mesma coisa que Jesus diz quando ele fala no capítulo 24 de Mateus da grande tribulação. Olha, no capítulo 21, versículo 25 de Lucas, então Jesus fala a seguinte palavra. Capítulo 21, versículo 25 a 27. Melhor, eu vou ler primeiro, eu vou ler especificamente o capítulo 24 de Mateus, que é a mesma coisa, que essa referência de Lucas aí, ela não está correta. Então, aqui no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 27. O versículo 27 ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, o que Jesus está falando aqui? Quando ele fala aqui nesse texto aqui, ele está dizendo, a partir do versículo 15 de Mateus 24, ele está se referindo à grande tribulação. Então ele fala, quando vocês virem o que está para acontecer, ele se refere aqui à grande tribulação, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca haverá jamais. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quer dizer, por causa dos escolhidos que estão dentro da grande tribulação, que é a igreja, não é? Então, Jesus diz que aqueles dias serão abreviados. Aqueles dias seriam abreviados, senão iria, na verdade, matar todo mundo e muito provavelmente muitos poderiam também perderem a sua salvação por causa do rigor que o anticristo, a besta, exerceria sobre a igreja aí
na face da terra. Então, quando Jesus termina de falar sobre a grande tribulação, então no versículo 29, ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor ou com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma até outra extremidade dos céus. Então, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação é também um mito que não vai acontecer, porque a igreja estará dentro da grande tribulação e sofrendo os horrores aqui, mas naquela esperança, a esperança que Deus não vai deixar a igreja abandonada na grande tribulação. Por quê? Porque ele, Jesus, o Espírito Santo, estará com a igreja no meio da grande tribulação. E quando for o momento exato, a trombeta soará e Jesus aparecerá nos céus e transformará a igreja, os crentes vivos que estão na grande tribulação, sofrendo os horrores da tribulação, da grande tribulação, e esses crentes serão transformados, e os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados, e a igreja, composta dos crentes vivos, transformados, e da igreja dos mortos ressuscitados, que é a igreja, será arrebatados até o encontro do Senhor nos ares. E Jesus, então, neste momento, ele coloca fim aqui à grande tribulação. Então, eu queria deixar com vocês aqui esses 6 mitos aqui a respeito da escatologia, porque nós precisamos estar preparados para tudo que deve acontecer em nossa frente, até que o Senhor nos tome, ou até que cada um de nós, o Senhor chame cada um de nós individualmente, não é? Mas enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos aqui na terra, e se vier a grande tribulação, nós a venceremos, porque no capítulo 12 do livro do Apocalipse, fala que a igreja venceu a besta pela palavra do testemunho que ela deu. E mesmo em face da morte, não negaram o Senhor Jesus Cristo e venceram a besta. E esses reinarão com Cristo eternamente. Coloque essa palavra no coração de vocês. E Deus que abençoe a vida de cada um de vocês com suas famílias. E não se esqueça, firme-se naquilo que a palavra de Deus fala e não em alguma coisa que vem contra a Bíblia e até mesmo algumas coisas que vêm extra, mas também contra. Firme-se na palavra de Deus, porque ela é o nosso escudo. Nós firmamos nela até que o Senhor venha. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, A Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.